palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos do coração. Com este entendimento, abra agora sua mente e o seu coração para receber uma porção nova do Senhor. Rejeite todo o cansaço e toda distração, pois cremos que você será tremendamente edificado por esta mensagem. Glória a Deus. Hoje nós queremos começar dentro dessa série de palavras que o Senhor tem nos dado, falando sobre como voltar a desfrutar do poder do Éden. Talvez nós nem sabemos o que é o Éden. Então nós temos que ter essa habilidade, esse entendimento para desfrutar do poder do Éden, daquilo que Deus tem de melhor para nós. Então, como podemos pensar numa restauração da bênção de Deus sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas? E é isso que eu quero pensar com vocês, no começo dessa série de mensagens. Porque uma das coisas que nós temos que entender é que Deus, Ele nunca, amados, fará aliança com quem não passou pelas águas. Entenda bem o que eu estou dizendo. Não é que Deus não salve, mas Deus não faz aliança. Salvação é o sozo. Aliança tem a ver com soteria. Lembra que eu falei domingo? Sozo e soteria. Uma coisa é nós sermos salvos da condenação do inferno, outra coisa é nós já sermos salvos da condenação do inferno e ter uma aliança com Deus. São coisas diferentes, mas que precisamos entender. Quando nós lemos Gênesis, se você quiser acompanhar comigo, Gênesis capítulo de número 13, verso de número 14, diz assim: e disse o Senhor a Abraão, Gênesis 13, verso 14, e disse o Senhor a Abraão, depois de que Ló, eu estou lendo o contrário, estou lendo 13, 14, é 14, 13, olha o que diz: então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, grife essa palavra, o hebreu, e ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, eles eram confederados de Abraão. Aqui nós temos aquele princípio que eu falei por algumas vezes para vocês, o princípio da primeira menção. Foi a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra hebreu. Quando nós transliteramos essa palavra hebreu, ela traz o sentido daquele que vem de outro lado das águas. Por que Abraão precisava passar as águas? Porque ele precisava de ser batizado. Porque Deus vai fazer aliança através desse princípio. E aí, amados, nós pensamos, poxa vida, se fala tanto em judeus, que eles são aliançados com o Senhor, que eles são o povo do Senhor. E o que eu me pergunto é, quem tem aliança com Deus? São os judeus ou são os hebreus? São os hebreus. Há algumas definições teológicas falando que o hebreu é aquele que descende de Éber, Mas não é.
nem toda a descendência de Éber, nem todo é hebreu. Na realidade, quase nenhum deles. Mas o hebreu é aquele que vem do outro lado das águas. Você tem no Novo Testamento uma carta que foi escrita não endereçada aos judeus, mas foi endereçada a quem? Aos hebreus. Não é verdade? Não tem lá no Novo Testamento? Aos hebreus. Por quê, pastor? Porque Deus endereçou uma carta para aqueles que são aliançados com Ele. Amém? Então, o primeiro princípio, para que haja uma restauração da bênção de Deus, é nós termos aliança com o nosso Deus. Parte desse pressuposto, porque nós pensamos o seguinte: nós achamos que a bênção geralmente está no local. Não, eu vou para aquele local porque lá é abençoado por Deus. Eu quero ir para uma determinada célula porque aquela célula é abençoada por Deus. Eu quero ir para uma determinada cidade porque aquela cidade é abençoada por Deus. Eu quero ir para uma determinada igreja porque aquela igreja é abençoada por Deus. Deixa eu te contar uma coisa: não é o local que é abençoado, mas é a pessoa que está naquele local. É a pessoa que abençoa o lugar que está. Amém? Sabe por quê? Porque quando Abraão é tirado da terra dele, Abraão é tirado de uma terra próspera, de uma terra fecunda, de uma terra fértil, e é levada para Canaã. É só você ler, a Bíblia diz, quando ele chega na terra, ele vai embora. Por quê? Porque é uma terra deserta. Mas calma aí, é a terra que Deus prometeu que manava leite mas como mana leite e mel de um deserto. Abraão tinha a mesma consciência que muitas pessoas hoje têm. Abraão achou que a terra era a bênção, que a bênção estava no lugar, mas não estava. A bênção estava em Abraão, porque era Abraão que tinha aliança. E Abraão, quando chega em Canaã, ele fala: não, vou embora daqui. Que terra é essa? Que lugar deserto é esse? Que lugar ruim é esse? E Abraão volta, porque ele não entendia até aquele momento que a bênção de Deus estava sobre a vida dele, não sobre o local. E o que nós precisamos entender hoje, em nome de Jesus, é isso: a bênção não está em coisas, mas está em você. Vira para a pessoa do seu lado, dá um sorriso, mostra os dentes para ela, fala: olha, que coisa fantástica. Fala aí, acorda essa pessoa, fala: que coisa fantástica. A bênção de Deus não está em lugares, mas está em você. Amém? Glória a Deus. Você pode falar amém por isso? Que bênção, olha só, que privilégio, que coisa fantástica sobre as nossas vidas. Agora, há um grande problema: nós muitas das vezes não desfrutamos da bênção de Deus, não desfrutamos. E aí eu quero te convidar a você voltar lá para o Éden. Vamos lá no Éden, vamos voltar lá em Gênesis, e aí vai estar o título, voltando a desfrutar do poder do Éden, restaurando a bênção de Deus. Gênesis capítulo de número 2, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, ou talvez vai ser projetado. Não está aí não, Walter. O texto é Gênesis capítulo 2, verso de número 4. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem. Gênesis 2, verso 4. Primeiro livro da Bíblia, o livro do início, Gênesis 2, verso 4, vai ser projetado também, os irmãos podem ler aí no telão. Diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda árvore do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tivera feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e a regava,
toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou sobre as suas narinas fôlego de vida, nefesh, a alma vivente. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, o lado oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável às vistas e boa para comer, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, e este é o que rodeava a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Ali há o bedélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio era Gion, que este é o que rodeia toda a terra de Cuze. E o nome do terceiro rio é Edequel, que é o que vai para o lado oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Verso 15, aqui nós terminamos a nossa leitura. E tomou Deus o homem e pôs no jardim do Éden. Feche seus olhos, oremos em nome de Jesus. Pai, a tua palavra por si só, ela é espada de 2 gumes sobre a nossa vida. A tua palavra por si só é instrumento eficaz para nos edificar. Mas através da tua graça e da tua misericórdia nós pedimos, fale conosco, ó Pai. Ministre mais uma vez poderosamente no nosso coração. Tire de nós toda distração, tudo aquilo que possa roubar a palavra rema do Senhor sobre nós. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu quero trazer alguns segredos para você deste texto. Existem algumas coisas que às vezes, quando nós lemos, nós passamos desapercebido. Quantos já leram Gênesis aqui? Primeiro, menos 3, 4 capítulos ali. Acho que todo mundo, né? Quando todo mundo vai começar a ler a Bíblia, lê Gênesis, né? E aí vai lendo, chega um determinado momento, a gente, simplesmente acontece alguma coisa que paramos. Mas esses 3, 4 primeiros capítulos são muito bem conhecidos, mas às vezes pouco interpretado. Por quê? Porque às vezes falta a revelação da parte de Deus para que possamos ter uma interpretação correta. Eu quero trazer algo novo para você aqui nesta noite. Uma primeira ideia está no verso 8. O verso 8 diz assim: o jardim é uma coisa e o Éden é outra coisa. Fala amém. Porque eu sei que você sempre pensou que o jardim e o Éden são a mesma coisa. Não é, são coisas diferentes. Eu te mostro, abra sua Bíblia, verso 8, acompanhe na sua Bíblia que talvez fique até mais fácil. Está projetado o texto aqui, mas é importante você olhar na sua Bíblia. Olha o que diz o verso 8 do capítulo 2: e plantou o Senhor Deus um jardim, como está escrito aí, irmãos? No Éden. É diferente ou não é? São lugares distintos ou não são? São lugares distintos. Por quê, pastor? A palavra Éden ela não foi traduzida para o nosso português. Ela foi apenas transliterada. A palavra Éden quer dizer terras de delícias, terras deleitosas, terra fértil, lugar produtivo. O que Deus fez? Deus pegou um lugar de delícias, uma terra fértil, e plantou um jardim neste lugar. O Éden não é o jardim. E é interessante, porque tudo começou no jardim. E adivinha, tudo irá acabar no mesmo jardim. Nós um dia voltaremos a desfrutar do jardim de Deus para comer o quê? A árvore da vida. Nós iremos, eu e você, se alimentar da árvore da vida. Por isso que viveremos eternamente no gozo do Pai, desfrutando dos prazeres do Pai. Agora, nós temos que entender que o jardim é um local que foi plantado, foi algo plantado por Deus no Éden. Por quê? Porque Deus, Ele
deseja que eu e você desfrutemos de coisas deleitosas, que possamos ser férteis, que possamos viver a abundância dele. Agora, nós gostamos de ir para o deserto, nós gostamos de comer das migalhas, quando o Senhor quer que eu e você desfrutemos do Éden, do poder do Éden. Nós não estamos dando segredos aqui para você do jardim, porque no jardim nós só iremos voltar na eternidade. Na volta de Cristo, voltaremos para o jardim, mas nós podemos, em nome de Jesus, desfrutar da bênção que há no Éden, amém? Glória a Deus. Entendeu que são lugares diferentes? Agora, o sonho de Deus é esse, que você desfrute dessa terra deleitosa. A palavra de Deus diz que você foi colocado para ser cabeça e não cauda. Você foi colocado na terra para comer do melhor dessa terra, amém? Nós precisamos viver isso, crer nessa palavra. O problema é que às vezes declaramos, mas falamos, acho que isso não é para mim não. É para você sim, crente, em nome de Jesus. É para você. A Bíblia foi escrita para você. Essa palavra é para você. Agora, uma segunda situação está no verso 9, que é de muito interesse que você entenda. Observe o verso 9 de Gênesis capítulo 2. Olha o que diz: e o Senhor Deus fez brotar toda árvore agradável às vistas e boa para a comida, e a árvore do jardim, e a árvore no jardim, e a árvore da vida no jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Outra coisa que é diferente, talvez você passou a vida acreditando que era a mesma coisa, é as árvores. Primeira coisa, há um estudioso biólogo, ele falou que existe aproximadamente 25 milhões, uma coisa assim, de espécies de plantas e árvores comestíveis. Pensa que no jardim tinha uma espécie de cada uma que Deus plantou. Deus plantou uma espécie de cada uma boa aos olhos. Então tinha manga, tinha abacaxi, tinha melancia, tinha abóbora, tinha mandioca, tinha tudo esses trem. E o homem poderia comer de tudo delas. Mas Deus vai e coloca no jardim duas árvores. Fala comigo, duas árvores. Por que você tem que falar, irmãos? Porque sempre você pensou que era uma. Não é, é duas. Deus colocou, que árvores que Deus colocou no jardim? A árvore da vida, do lado da árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. São árvores diferentes. Por quê? Porque da árvore da vida, Adão e Eva comiam. E aí você começa a entender por que deu aquela crise naquela família. Porque todo dia Adão, juntamente com a sua esposa, ia lá na árvore da vida, se alimentar da árvore da vida. Você sabe por que muitas pessoas morrem espiritualmente? Porque não se alimenta diariamente da árvore da vida. E aí nós ficamos aí olhando e esquecemos que nós precisamos todos os dias nos alimentarmos da árvore da vida. Como que nós nos alimentamos hoje da árvore da vida? Através da palavra de Deus, através da presença real de Jesus. Mas vamos voltar aqui. Existe ou existia dentro do jardim duas árvores. A árvore da vida, olha o que diz o texto, a partir da metade do verso 9. Toda árvore agradável às vistas e boa a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. A árvore da vida estava no centro. Ao lado da árvore da vida, a árvore do conhecimento. Quem está aí? Amém? Ou está todo mundo dormindo? A árvore do conhecimento.
crise maior foi nessa hora. Por quê? Por causa dos desejos. Os desejos que havia dentro de Adão e também da sua esposa, da Eva. Uma árvore estava do lado da outra. E Eva foi tentada pelos seus desejos. Talvez você pense, Eva pecou a hora que comeu. Não. Eva já havia pecado antes. Mas a consequência de tudo aquilo que estava acontecendo foi a hora que ela comeu da árvore. E você pode pensar que é uma maçã. Eu não sei se é uma maçã. Eu falo que jaca não é, porque jaca era feio demais. Já viu jaca bonita? Quem? Não tem, irmãos. É gostosa, não é verdade? Comer uma jaca é uma delícia. Mas ô fruta feia. Pensa, você vai dar uma bocada numa jaca? Não dá não, né? Não dá para dar, não dá. Então, a jaca provavelmente não foi, não é verdade? Mas o problema foi nos desejos. Você quer saber? Há 613 leis. Eu sei que você gosta de viver debaixo da lei. Nós ministramos 21 dias, a graça, né? Mas tem gente que quer viver debaixo da lei. Não, pastor, tem que viver debaixo da lei, debaixo do jugo. Eu sei que você gosta de viver, mas você esquece que não é apenas 10 mandamentos, são 613. Se você conseguir viver os 613 mandamentos, as 613 leis, a Bíblia diz que você quer saber de quantas leis, você conta. Abre uma romã e conta quantos carocinhos de romã tem lá dentro. Adivinha quantos carocinhos que tem? 613. Abra outra romã e conte quantos que vai ter? 613. Só se for uma romã defeituosa, né? Para não ter. Mas todas elas têm. Interessante esse negócio. É uma perfeição de Deus, né? É uma perfeição. Então, são 613. Mas dentro das 613, você tem dois tipos de lei. Olha comigo aqui, dois tipos: a lei permissiva e a lei proibitiva. Dentro da permissiva, nós temos 248. Você pode fazer, você pode, você deve, você pode, faça isso. São leis permissivas, você pode. E disse Deus: faça isso, coma aquilo, viva dessa forma. Mas dentro das 613, nós temos 365 leis proibitivas. Disse Deus: não matarás, não furtarás, não adulterarás, e aí vai. São leis proibitivas, está tudo na Bíblia. Se você quiser, eu ministro hoje aqui sobre as 613, uma por uma. Quem quer aqui? Ninguém ergue a mão essa hora, né? Vocês magoou o pastor. É muita lei para nós falarmos num dia só, né, irmãos? Não tem condições, né? Então mas o que é interessante você entender? Essa divisão, que existe lei permissiva e leis proibitivas. Você já pensou, também já passou pela sua cabeça, por que a serpente não falou para Eva, fala assim, vai lá, cava um buraco, põe umas estacas assim e põe um pano. A hora que Adão passar, ele cai e fura e morre. Por quê? Já pensou? Por que a serpente falou assim, por que você não mata esse homem? Esse homem aí, ó, você tem que ser submissa a ele. Para com isso, mata esse infeliz. Por quê? Porque não havia a lei dizendo, não matarás. Não havia. Então eles não sabiam, não tinha esse instinto ainda. Mas o que tinha dentro deles? O desejo. O desejo havia, inclusive porque eles precisavam casar. E esse desejo foi colocado antes, porque você não sabe, mas Deus testou o Adão. É só ler a Bíblia. Antes de Deus dar Eva como esposa para Adão, Deus falou, vai pôr nome na bicharada. E disse o texto, ele fazendo isso não achou ninguém compatível a ele. Opa, se ele não achou porque ele estava, me ajuda, irmão. Se eles não achou porque ele estava procurando. Ele olhou para a vaquinha e falou, não dá, é incompatível, o desejo não bateu. Ele olhou para a porquinha e falou, não dá, essa aqui já tem dono. E foi olhando para a bicharada.
e não teve desejo. Que teste que foi esse, irmãos? Não existe pessoas hoje que fazem sexo com animais? Deus provou o coração de Adão para ver se ele merecia a esposa que Deus ia dar para ele. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós vamos procurar um cônjuge, um esposo ou uma esposa, e nós não procuramos se ela merece a pessoa que você é. E aí, desculpa a expressão, nós pegamos qualquer um e depois reclamamos para Deus. Fala, Deus, mas é desse jeito? É. Deus talvez tinha uma coisa melhor, você não esperou, né? Foi aí. Mas vamos voltar aqui, a ideia não é essa hoje. Isso depois vamos ministrar mais sobre isso. Então, havia o desejo de comer, não havia? O que diz o texto, verso 9? E Deus colocou uma espécie de cada árvore, para que eles comessem. Todas o quê? Vistosas, desejáveis aos olhos. Olha só, havia o desejo de comer. Por isso que a serpente chegou e falou: vai lá, ó, come. Porque já havia esse desejo. A árvore do conhecimento do bem e do mal, na realidade, era uma porção de Deus, da provisão que Deus deu àquele casal. Ele pediu uma parte que era dele. Irmãos, o princípio, talvez você é uma pessoa que não concorda com o dízimo, mas o princípio de dízimo começou no Jardim do Éden. Da provisão de Deus, de todas as árvores, Deus falou: tem uma parte que é minha, tem uma parte que você não pode comer. Deus não falou tocar, Deus falou comer. Eles podiam tocar, só não poderia comer. Amados, da provisão que Deus nos dá, tem uma parte que Ele diz: essa é minha, essa você não pode comer. E quando nós comemos do dízimo, nós quebramos o princípio do Éden, nós quebramos a bênção do Éden. Quem entendeu aqui? Amém? Você está conseguindo entender a ligação disso? Deus disse: coloquei todas as árvores para o seu deleito. Dentro dessas árvores, há no meio do jardim duas, uma chamada árvore da vida, essa você pode comer. Outra, árvore do conhecimento do bem e do mal, essa é minha, vocês não comem, não comam. Há o desejo, mas não podem, é um desejo proibitivo. Não coma, porque isso me pertence, a árvore da vida me pertence. E o homem foi tentado nisso. Assim, amados, como o dízimo é uma porção do Senhor, mediante a provisão dele em nossas vidas, assim era a árvore da vida. Acompanhe comigo, vai ser projetado aí Deuteronômio, capítulo de número 12, verso 17. Olha o que diz. Olha só: dentro das tuas portas não poderá comer. O que está escrito, irmãos? Fala lá. O dízimo. Não podemos comer. Está vendo que é o mesmo princípio do Éden? Não podemos. Do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem do primogênito das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nenhum dos teus votos, ou que houveres prometido, nem das tuas ofertas voluntárias, nem das ofertas alçadas da tua mão, não podemos comer. Isso é do Senhor, não podemos comer. Amém? Uma terceira situação que é interessante entendermos é a seguinte. Observe o verso 15. Deus não fez o homem no jardim. É outra coisa que você pensava que foi feito e não foi. Mas Deus fez o homem em sua face. Observe o texto, vamos lá, vamos ler. Gênesis capítulo 2, verso 15. Olha o que diz. E tomou o Senhor Deus o homem. E o que Deus fez com o homem? Leia lá, ó. Quem pode ler para nós bem alto? E pôs no jardim, não fez
no jardim. Deus fez o homem num lugar chamado face de Deus. Pegou o homem feito na face de Deus e pôs no jardim, a qual Deus fez, no Éden. Vamos entender bem isso aqui. Olha o verso 8 que diz, vamos olhar o verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, 2 lugares diferentes, do lado oriente, e pôs ali o homem a que tivera formado. Deus já havia formado o homem na face de Deus, e pôs o homem dentro desse jardim. Para que você entenda onde o homem foi formado, você precisa ir para a queda do homem. Vamos lá para Gênesis, abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 3, nós vamos ficar sempre pertinho do Gênesis aqui, então você pode manusear bem aí. Gênesis capítulo 3, verso 23. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra a qual fora. Opa! Então você está vendo que o homem foi feito fora do jardim. Agora ele é lançado fora do jardim. Deus tira ele do jardim e coloca ele na própria terra a qual ele fora tomado. Ele saiu do lugar a qual que Deus coloca ele agora. Deus fala, não, você não pode ficar mais no jardim. E aí você pensa, Deus puniu Adão e Eva porque comeu. Não, Deus estava protegendo Adão e Eva para não comer mais da árvore da vida. Era uma proteção. Deus tirou Adão e Eva do jardim para proteger eles. Eu sei que é difícil isso entrar na nossa cabeça, mas precisa. Sabe por quê? Imagina você viver eternamente do jeito que você é. Já assistiu aqueles filmes de vampiro? Quem já assistiu aqui? Não morre, só com sal não, como que é? Alho. É tudo parecido, tudo mexe com a mesma coisa, né? Alho, né? O sol. Mas não é verdade, né? A gente sabe que lá é mentira. Mas pensa você viver desse jeito eternamente, com essa cultura, com essa mente. É difícil, né, irmãos? Então Deus fala, calma aí, se eles continuar a comer da árvore da vida, o que vai acontecer com esse pessoal? Vai viver eternamente. Então Deus protege, tirando eles do jardim. E mesmo assim ainda fica resíduo, vai morrer com 900 e poucos anos, né? Vai morrer longe, eles demoram para morrer. Então é uma proteção de Deus. Agora, se você olhar para a queda daqui de capítulo 3 para frente, você vai ver que nasce 2 filhos, né? Caim e Abel, né? Esses 2 filhos são filhos de Adão e Eva. E quando Caim ele mata Abel, o texto diz no capítulo 4, observe comigo, capítulo 4, verso 16, diz assim: e saiu Caim de diante da face do Senhor. Aqui não era na presença, aqui era do local. E habitou na terra de Nod. Está vendo como que era o local? Caim não saiu aqui numa conversa, não. Caim saiu de um lugar chamado face do Senhor. Por que face do Senhor? Porque foi da onde Adão fora feito. Era o local que Adão e Eva estavam morando agora, e ali nasceu os seus filhos. Quando Caim mata Abel, ele sai daquele lugar e vai para um lugar chamado Nod. Olha o local, olha que interessante. Nod fica em que lugar? Do lado oriente do Éden. Onde que fica a porta do Éden? Do Éden não, desculpa irmãos, do jardim que estava no Éden. No oriente. Nós lemos, ele foi colocado no oriente do Éden. O jardim foi plantado. Por quê? Provavelmente o pai de Caim falou: olha, você não vai poder morrer, há uma maldição sobre a sua vida. Vai para o oriente, para Nod. No território do Éden tem um jardim. Lá no meio do jardim existe uma árvore que você vai comer dela e vai viver eternamente. Por isso que Caim sai dali e vai para Nod. Só que a palavra Nod é mão do Senhor.
E amados, nós temos 3 lugares que nós podemos viver. Entenda comigo, 3 lugares que você pode viver. Está até aqui na projeção. O homem pode habitar em 3 lugares. Fala comigo. O homem pode habitar no coração de Deus. É o Éden. Ele pode habitar lá. O homem, ele pode desfrutar das delícias de Deus. Agora, diga assim comigo. Mas o homem desobediente habita na face de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva e progressivamente toda a sua família. Por quê? Deus está de olho nele. Deus está com os olhos sobre o homem desobediente. Você já viu aquele filho desobediente? O que você faz com o filho desobediente? Vê se está indo para a escola, vê a hora que está saindo, se está saindo, se chega, o horário da escola bate com o horário que chega em casa, não é desse jeito? Porque nós ficamos de olho nele. O homem desobediente habita na face de Deus. Mas há um terceiro lugar. Diga assim comigo. E tem o terceiro lugar. Diga aí comigo. E tem o terceiro lugar, que é aqueles que habitam na mão de Deus. Eu vejo o crente falar assim: tomara que Deus pese a mão. Não sabe o que está falando. Não sabe. Porque, amado, se Deus pesar a mão, ai de nós, meros mortais pecadores. A Bíblia diz que quando Caim foge, ele vai para Nod. Ali ele está debaixo da mão de Deus. Ele tenta entrar no jardim. Nós vamos confirmar isso porque quando Jesus entra, os portais, que é 2 querubins, eles não querem deixar Jesus entrar, porque pessoas tentaram entrar, e uma das pessoas que tentaram voltar para o jardim foi Caim. Porque, amados, 1 de Pedro capítulo 5, verso 6, se eu não me engano, diz assim: humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus. Quando nós caímos debaixo da mão de Deus, só há uma saída para nós: se humilhar, porque terrível coisa é, diz o escritor Hebreus, capítulo 10, verso 30, porque bem conheço aquele que diz: a minha vingança, darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Oh, amados, terrível coisa é nós ficarmos debaixo da mão, ou cairmos na mão de um Deus vivo. Porque nós sempre temos 2 opções na vida. Nós podemos escolher em voltar a caminhar um caminho de retidão, desfrutar da bênção de Deus, ou viver debaixo da mão de Deus, que é um lugar depois do desobediente. Porque o desobediente, ele sempre quer piorar o negócio. E aí ele quer fugir, ele não aguenta, porque o desobediente na face de Deus, ele fica incomodado, porque Deus está de olho nele, Deus fica falando. Observa isso na igreja. A pessoa que vive em prática de pecado, ela chega no culto e mexe para lá e mexe para cá e se incomoda, o culto não acaba, a palavra fala: esse pastor está contando da minha vida lá no púlpito, talvez o pastor nem saiba o que está acontecendo. Por quê? Porque está na face de Deus. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus vai ministrando, para que volte para o caminho de retidão. Mas geralmente as pessoas não querem. O que as pessoas fazem? Fogem da face de Deus e vai para Nod, e cai debaixo da mão de Deus. E horrenda coisa é vivermos nesse princípio. Agora, por que Deus, eu coloquei 2 perguntas aí para nós concluirmos. Uma delas é a seguinte: por que Deus colocou o homem no jardim? Você já se pensou? Por que Deus colocou o homem ali? Qual que era o propósito de Deus? A resposta é simples, eu preciso que você acompanhe comigo Gênesis capítulo 2, verso de número 4, olha o que diz: são estas as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor fez o céu e a terra e os céus, perdão.
e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a árvore do campo que ainda não brotara. Aí a resposta está aí. Por quê? Porque ainda o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, vírgula, e não havia o homem para lavrar a terra. O homem foi colocado no jardim para lavrar a terra. Ele foi colocado para cuidar a terra, para abençoar a terra. E aqui nós voltamos lá no início, que nós pensamos que o local é abençoado. Não é. O que diz o texto? Deus aí não havia ainda feito brotar a abundância da terra. Por quê? Porque o homem ainda não estava lá para abençoar a terra. Você abençoa o lugar que você vive, você abençoa a igreja que você congrega, você abençoa a empresa que você trabalha, quando você cuida desse lugar, quando você zela, quando você move ali dentro, quando você trabalha ali dentro. Então, quando você entra numa empresa, você tem negócio com alguém, aquela pessoa é abençoada. Por quê? Porque você está ali. Essa igreja é abençoada porque essa pessoa que está do seu lado está aqui. Porque a bênção não está nessas paredes, não está nesse microfone, não está nesse púlpito, não está em coisas, mas está nas pessoas. E aí Deus abençoa. Você entendeu esse princípio? A terra ainda não era abençoada, não havia a sua abundância. Por quê? Porque o homem ainda não havia existido. Deus não havia criado o homem para lavrar e abençoar a terra. Toda a terra deveria devolver 100 por 1 para o homem. Pensa só, 100 por 1 seria bom, né? Você plantar um grão de arroz e colher 100, um grão de feijão e 100. Tudo que o homem fizera, deveria a terra abençoá-la 100 por 1. Mas o problema, sabe qual é? Que a terra foi amaldiçoada pelo pecado. Quando o homem pecou, Gênesis capítulo 3, verso 17, Deus amaldiçoa a terra por causa do pecado do homem. Então a terra aqui, ela perde a sua força. E você vai entender por que a terra perde a força. Eu quero te ensinar isso e aqui nós talvez podemos concluir. Por que que hoje há lugares no Brasil que a terra é fraca, que a terra não tem força, que a terra não produz como produz em outros lugares? Todas as vezes, amados, que nós pecamos, pecados territoriais, nós amaldiçoamos a terra. O que é isso, pastor? Toda vez que nós derramamos sangue inocente sobre a terra, nós amaldiçoamos. Você fala, então estou livre, nunca matei ninguém, nunca derramei um sangue inocente. Será? Porque toda vez que eu derramo sangue inocente na terra a qual vivo, eu estou amaldiçoando ela. Como que nós derramamos sangue inocente na terra? Vamos ver rapidamente? Tá aí, eu coloquei alguns textos, né? Você pode anotar. Tiago capítulo 3, verso 5 ao verso 7, 1 de João 3,15 e Gênesis capítulo 4, verso 11. Eu vou ficar com Gênesis aqui, tá? Aí depois você lê em casa. Olha o que diz o verso 11 do capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: agora maldita, pela segunda vez Deus está amaldiçoando a terra. Deus amaldiçoou a terra quando Adão e Eva pecou, lá em Gênesis capítulo 3, verso 17. Agora no capítulo 4, Caim mata Abel. E olha o que diz o texto: agora maldito és tu desde a terra. Olha a terra se enrolando de novo. Que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão. O que Deus está falando? Olha, a terra foi amaldiçoada porque foi derramado sangue inocente sobre a terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldição do que possa perdoar, do que ser perdoada. Há um princípio. Abra comigo, põe aí para nós Tiago aí.
esse Tiago aqui talvez seria bom para que nós possamos ter um entendimento. Eu vou ler só numa tradução, vou ler na tradução que vai estar aqui, Tiago capítulo 3, verso 5, para que os irmãos acompanhem. Olha o que diz: semelhantemente, a língua, é aqui que você precisa entender, aqui está a primeira restauração da bênção de Deus na sua vida, que é a bênção do Éden. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas vanglória de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Continua até o 7. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda a espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar tem sido moldada pela espécie humana. Põe 1 João 3,15 para nós. Qual que é o problema? A língua. Quem odeia o seu irmão, você está vendo que Tiago fala que nós temos um problema com o quê? Com a língua. Olha aqui que o apóstolo João fala. Lembra que o princípio para amaldiçoar a terra, o que é? Derramar, quem falou aí? Sangue inocente. Nós derramamos sangue inocente, a terra é amaldiçoada. Você vai entender porque muitas coisas às vezes estão travadas. Olha só, nós temos uma arma. Qual que é a arma que nós usamos? A língua. Agora João vai explicar isso. Quem odeia o seu irmão é o quê? Assassino. O que o assassino faz? Derrama sangue inocente. E você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Só em Deus, né? Só em Deus mesmo. Você está vendo que todas as vezes, pode passar para nós o slide, aquele último slide. Todas as vezes que você fala mal do seu irmão, você faz o quê? Derrama sangue inocente sobre a terra. Os judeus, eles têm um negócio, um princípio, eles chamam de pecado, chamado assim, eu até coloquei aqui, Lashon Hará. O nome é até difícil de ser pronunciado, mas eu queria que você talvez guardasse isso. Por isso que eu fiz questão de escrevê-lo ali. Para o judeu esse pecado é tão sério que eles dizem o seguinte: o pecado de Lashon Hará é comparado a você pegar uma arma, um revólver, uma arma de fogo, encher ela de munição, abrir os braços, dar para o seu pior inimigo e diz: pode atirar. Eles são muito cuidadosos para não cair no pecado de Lashon Hará. O pecado de Lashon Hará, eles, transliterado português, Lashon Hará quer dizer calúnia, maledicência contra uma pessoa. Eles têm cuidado quando vai falar de uma pessoa, inclusive se for verdade, eles não falam. Pensar assim: eu sei alguma coisa dessa pessoa aqui, mesmo que seja verdade, eles têm o maior cuidado para não falar. Sabe por quê? Porque eles comparam o pecado de Lashon Hará com o pecado de Lúcifer. Olha que tamanha gravidade. Mas conta o pastor Eduardo Reis, em uma aula que ele dá, ele fala que um determinado judeu, um rabino, ele ia para a sinagoga todos os dias exercer o seu ofício. Só que no meio dessa caminhada que ele fazia até na sinagoga, tinha uma frutaria. E lá ele gostava de comer uma maçã, uma fruta. Só que quando ele voltava da sinagoga, a frutaria estava muito cheia. Então ele passava pela manhã, pagava pela maçã, e quando ele voltava à tarde, ele só pegava a maçã pelo aquele movimento que estava e ia-se embora. Mas no passar dos dias, foi contratado um Moisés para trabalhar na frutaria.
E esse Moisés, ele entrava meio expediente, trabalhava só no período da tarde. E esse Moisés frequentava a sinagoga desse rabino. Então ele começou a observar que todo dia o rabino vinha da sinagoga, ele passava lá, cumprimentava as pessoas lá, pegava uma maçã e ia embora, e não pagava. O Moisés, ele começou a ficar incomodado com aquilo lá, mas ele ficou com medo do pecado de Lashon Hará, porque mesmo sendo verdade aquilo que ele ia falar, promoveria uma calúnia contra o rabino. Mas aquele negócio foi consumindo ele por dentro, foi consumindo, e ele chegou e contou para a esposa, falou: meu amor, vou te contar um negócio, o nosso rabino, todo dia à tarde, passa lá na venda e pega uma maçã, e ele é tão descarado, que cumprimenta todo mundo, e não paga. Aí a esposa foi fazer a unha, né? E contou para a melhor amiga dela. E a melhor amiga chegou em casa, contou para o marido, e o marido contou para o melhor amigo, e o melhor amigo, e foi passando os dias. O rabino chegou na sinagoga e viu que a frequência estava zero, só tinha o seu escudeiro, o seu talmidinho, o seu discípulo. E ele chega então para o seu discípulo e fala: mas vem cá, eu tenho percebido que as frequências têm caído das atividades da sinagoga, mas hoje só está você. E aquele discípulo tão amedrontado, ele fala: olha, o senhor quer saber realmente o que aconteceu? Ele falou: não, quero saber. Ele falou assim: sabe o Moisés, que trabalha lá na venda? Ele falou para a esposa dele, que a esposa dele falou para a amiga, que a amiga falou para o esposo, que foi falando, que chegou para todo mundo, que o Senhor, todo dia à tarde, passa na venda, pega uma maçã e não paga. Então aquele rabino manda chamar o Moisés. Ele fala: Moisés, você falou para sua esposa, que falou para a melhor amiga dela, que falou para o esposo, que falou para o melhor amigo, e aí esparramou e chegou todas as pessoas da sinagoga, que eu passo todo dia lá na venda à tarde e não pago. Ele falou: ô rabino, mas é verdade, né? O senhor está precisando de dinheiro, é tão feio roubar. Ele vira para o Moisés e fala: Moisés, há quanto tempo que você trabalha lá? Há pouco tempo eu tenho percebido, não é verdade? Ele falou: não, é verdade, eu entrei não tem muito tempo não. Ele falou assim: Moisés, você trabalha o expediente integral? Ele falou: não, só meio período. Ele falou: Moisés, você sabia que todo dia pela manhã eu passo na frutaria, pego uma fruta, pago as duas e na volta eu só pego uma outra, mas ela já está paga? Ele falou: meu Deus, rabino, eu não sabia disso. Ele falou: por que você não me procurou e perguntou? Ele falou: rabino, pelo amor de Deus, me perdoa. O que eu posso fazer para corrigir o meu erro? O rabino virou para ele e falou assim: vai para casa, amanhã nós conversamos. Então Moisés foi para casa constrangido, porque ele sabia que ele tinha cometido o pecado de Lashon Hará. E no outro dia ele volta e pergunta para o rabino: o que eu posso fazer, rabino, para corrigir o meu erro? Ele falou: você tem um travesseiro de pluma, de ave? Ele falou: tenho sim, senhor. Ele falou: então você vai pegar o seu travesseiro, vai subir no cume de um prédio, e quando bater aquele vento do Oriente, aquele vento fresco e forte, você vai abrir aquele travesseiro. Moisés, meio sem entender, mas sabe que a tradução judaica é cheia de mistério, fez assim. Chegou, abriu o travesseiro, aquelas penas todas voaram. Ele voltou correndo lá para o rabino e falou: rabino, já fiz, eu estou perdoado. O rabino virou para ele e falou assim: perdoado você está desde o momento que nós conversamos, mas reparar o seu erro será como você ajuntar todas essas penas. Amados, o pecado de Lashon Hará, existe até perdão, mas é impossível reparar. É impossível. Nós temos que tomar cuidado quando nós abrimos a nossa boca para falar de quem seja, inclusive se seja isso verdade o que você vai falar, porque depois que você falou, não tem mais como reparar. Isso é derramar sangue inocente sobre a terra.
Talvez você pergunte: pastor, por que eu não consigo prosperar? Eu até devolvo o dízimo, eu oferto, faço campanha, oro, faço de tudo. Talvez Deus está falando com você nesta noite. Muitas das vezes não desfrutamos da bênção do Éden, porque estamos presos ao pecado de Lashon Hará, da calúnia, da maledicência. Que Deus venha ter misericórdia de nós e venhamos voltar ao caminho de retidão. Não venhamos querer ficar debaixo da mão poderosa do nosso Senhor e nem na face de Deus, mas que possamos voltar a desfrutar da bênção do Éden, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra ministrada nessa noite a cada coração aqui, principalmente no meu, ó Deus. Eu te louvo, porque eu tenho convicção que nesta noite o Senhor restaurou a bênção do Éden na vida de diversas pessoas, que nós estamos tomando uma posição, ó Pai, de viver de uma forma diferenciada, desfrutando do melhor dessa terra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito de Deus seja com toda a igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que você possa viver essa semana desfrutando da bênção do Éden. Vá em paz, em nome de Jesus.